Nós temos notado que em 2022, em relação a 2021, houve uma redução de aproximadamente 29% das demandas só com dúvidas sobre a LGPD encaminhadas para a nossa ouvidoria. Por outro lado, também foi observado um aumento de 70% nas denúncias sobre possíveis fraudes com a utilização de dados pessoais. Isso significa para nós que o conhecimento da LGPD está crescendo na sociedade. As dúvidas diminuem e as denúncias sobre irregularidades aumentam. Significa que a sociedade está tomando maior consciência de seus direitos e do que é certo e do que é errado em relação à LGPD. Eu avalio que a adaptação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está crescente. Nós vemos isso pelo número de participações em nossas consultas públicas, em nossas audiências públicas, e isso por parte de associações comerciais preocupadas com as normas elaboradas pela autoridade. Hoje, segundo pesquisas de 2022, que reverberam até o momento, somente 20% das empresas entrevistadas afirmam categoricamente que estão totalmente adequadas à LGPD. As demais estão em processo, mas os esforços de adequação são crescentes. Isso nós temos notado em toda a sociedade e em todas as instituições públicas e privadas. Mas nós temos aspectos como gestão das bases de dados, de prontuários dos pacientes, isso no que se refere à segurança, controle de acesso, armazenamento. Temos também a necessidade de esforços de sensibilização dos profissionais de saúde em relação à LGPD, a própria adequação em si de hospitais, clínicas, laboratórios à LGPD, com adequação de procedimentos aos princípios da lei. Nós temos também estabelecimentos de protocolos relativos ao armazenamento e à eliminação de dados pessoais, que são pontos muito importantes na lei. E, por último, nessa parte de desafios atuais, a necessidade urgente de políticas de privacidade. Agora, com relação a desafios futuros, aí nós temos muita ênfase em tecnologia. Nós temos desafios futuros que se referem à análise preditiva, aquela que o médico vai se antecipar aos problemas que um paciente pode vir a ter com base em seus próprios dados pessoais. Nós temos realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, e nós temos também a prevalência das plataformas de telemedicina sobre o atendimento presencial. Isso é uma análise futurista, claro, mas que temos que levar em conta. E também o aumento na difusão desses wearables, esses usáveis de saúde e de outros equipamentos de internet das coisas. E por último, eu acredito que o mais importante e que é uma característica bastante evolutiva é a implementação do projeto do gêmeo digital, só que na área da saúde. Ou seja, esse protótipo virtual de um objeto vivo e dinâmico, que é atualizado toda vez que o ser físico, o ser vivo, ele sofre alterações. Isso também é um projeto que é caro para a medicina, eu acredito que vai ser muito útil, mas o problema disso tudo é que em todas essas tecnologias nós vemos uma grande necessidade de uso de dados pessoais. E por isso a importância de políticas de privacidade atualizadas que contemplem o uso dessas tecnologias e o uso de dados pessoais por essas tecnologias com muita responsabilidade. O que mudou na relação entre esses entes é que nós notamos uma atenção muito maior de todos esses personagens, de todos esses atores do campo da saúde, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e ao zelo pelos dados pessoais. É inegável, claro, que o setor de saúde não ficou parado diante da LGPD. O exemplo disso é que, só como exemplo, o primeiro semestre de 2021, a ANPD recebeu em reunião representantes da Confederação Nacional de Saúde, em que eles apresentaram um código muito interessante, um código de boas práticas sobre LGPD para prestadores de serviços privados em saúde. E é importante notar isso, esse foi o primeiro código setorial de boas práticas referentes à aplicação da LGPD. Nenhum outro setor no Brasil havia até o momento apresentado um código dessa natureza, e o setor de saúde ele se antecipou. Isso mostra a preocupação e a responsabilidade que o pessoal tem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
planos de saúde, ao nosso ver, eles devem tomar 4 passos importantes. Primeiro, se adequar mesmo à LGPD. O segundo é adotar medidas de segurança para proteger os dados dos beneficiários. Em terceiro, utilizar diferentes meios de comunicação para informar os beneficiários sobre procedimentos de segurança, como não envio de SMS, de mensagens de WhatsApp ou de Telegram, ou outro protocolo de mensageria que tenham links, e também cuidado com e-mails com ofertas que tenham links. Isso é muito perigoso. E, em quarto, informar os beneficiários regras claras de comunicação dos planos para com os beneficiários, para evitar que golpistas se passem por funcionários desses planos e assim venham obter dados dos beneficiários de modo ilícito. Evitar passar por telefone informações bancárias ou de identificação pessoal. Evitar clicar em links enviados por SMS ou por WhatsApp, Telegram. Suspeitar de pedidos de dados pessoais para transferência de recursos financeiros, para custear, por exemplo, pedidos emergenciais de exames. Suspeitar de ligações telefônicas onde dados pessoais são solicitados. E, ao utilizarem aplicativo de saúde, verificar se não pedem dados em excesso e se tem alguma política de privacidade. Se a empresa não tiver uma política de privacidade, esse é um mau sinal, é um sinal de risco.